Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que mais uma vez aqui nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a Igreja nos fala na sua Santa Liturgia, através do Evangelista São João, capítulo 14, versículo do 21 ao 26. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Pergunta-lhe Judas, não o Iscariote: Senhor, por que razão há de manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos a ele e nele faremos nossa morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. A palavra que tendes ouvido não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Disse-vos essas coisas enquanto estou convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Meus irmãos, minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, hoje o Senhor inicia falando: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Então, meus queridos irmãos, o Senhor, Ele não diz assim: aquele que diz que me ama é quem me ama. Ele diz: aquele que guarda. E esse guardar é guardar no coração, é guardar no sentido de viver, de procurar em Deus, na graça que Deus nos dá, viver esta fidelidade ao mesmo Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, os respeita, os atende, os vive. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Termos conhecimento dos mandamentos e guardar no nosso coração. Primeiro mandamento, onde ele mesmo diz: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não pecar contra a castidade, não furtar. São 10 mandamentos ao todos que o Senhor nos deixou. E ele diz o seguinte, que quem os guarda no coração e vive esses mandamentos, será também amado, será também amado pelo seu Pai. Vamos ver aqui esses 10 mandamentos na sequência. São eles: primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão. O terceiro mandamento, guardar os domingos e festas. Quarto mandamento, e esse quarto mandamento vem acompanhado de uma promessa: honrar pai e mãe. Quinto mandamento, não matar. Sexto mandamento, não pecar contra a castidade. Sétimo mandamento, não furtar. Oitavo mandamento, não levantar falso testemunho. Nono mandamento, não desejar a mulher do próximo. E 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias. Então esses são os 10 mandamentos
né, que o Senhor aqui nos fala em sua palavra, em João 14, a partir do versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Então o amor que o Senhor, Ele espera de cada um de nós, não é um amor de dizer, o Senhor é meu Senhor. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no céu, diz o Senhor, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Então aquele que busca viver, e aqui Jesus, meus irmãos, Ele nos pede, para guardar, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, Ele não pede assim e nos deixa só, olha, toma os meus mandamentos e aí se esforça e vai procurar viver, não. Ele nos pede para guardar e ao mesmo tempo Ele mesmo nos oferece a graça de termos condição de guardar esse mandamento no nosso coração. Agora, só que assim o inimigo, ou seja, o pai da mentira, o diabo, o divisor, aquele que persegue a Igreja de Cristo, que persegue os cristãos desde o início do ministério de cada um, desde antes de Jesus, já nos profetas, Satanás, ele vem agindo no mundo como uma fera enraivecida, com ódio é só ódio, querendo destruir, querendo levar os filhos e filhas de Deus à perdição, à condenação eterna, porque assim como ele já está condenado eternamente. Então, ele está condenado eternamente e quer também levar muitos à condenação. É uma rixa, é uma raiva, é um ódio que ele tem de Deus, é algo que ele encontrou o seu prazer diabólico em atingir Deus. A única forma que Satanás ele consegue, de certa forma, se assim podemos dizer, atingir Deus, é tocando os filhos de Deus, é machucando os filhos de Deus, é desviando os filhos de Deus, é levando os filhos de Deus a perder aquilo que já foi conquistado, a eternidade. Jesus já pagou o preço, meu irmão. Jesus já pagou o preço. Ora, nós estamos desprezando algo que já é nosso, que já foi conquistado. A tua salvação está teu nome. Se tu não for buscá-la, vai ficar lá com teu nome. Mas está teu nome. E aí eu me lembro um sonho de um santo, salvo engano, Dom Bosco. Mas o nome não tem muita importância do santo, mas sim um fato, o sonho. Mas que o sonho era assim. Essa pessoa, ela levada pelo anjo, em um momento de êxtase, essa pessoa era levada ao céu. E o anjo levava essa pessoa ao céu e chegava num certo local que tinha várias portas com o nome de várias pessoas. E quando chegou em uma porta, lhe chamou a atenção essa pessoa que na porta tinha seu nome. E a pessoa disse, olha, meu nome aqui, sim, você tem um lugar para você aqui no céu, é seu. E aquela pessoa ficou maravilhada. Aí o anjo disse, agora nós vamos em outro local. E levou essa pessoa ao inferno. E também lá, andando no inferno, tinha lá várias portas com vários nomes. E quando chegou numa lá, a pessoa se assustou, porque tinha também uma porta com o seu nome. Oxente, meu nome aqui no inferno, essa porta, sim. Satanás preparou um lugar para você aqui no inferno. Tá aqui, é seu. Tá aqui seu nome. É seu lugar. Agora você quem vai decidir para onde quer ir. Então, meus queridos irmãos, a salvação, ela foi conquistada. Não tem como não ir para o inferno se não for para o céu. Se a gente não fizer por onde receber essa salvação, não tem como. Consequentemente, feliz aqueles que vão ao purgatório, mas não vamos querer correr o risco. E aí, como nós iremos receber essa salvação, essa eternidade conquistada, pagada pelo preço não de ouro nem prata, mas do sangue de Cristo?
Ele conquistou. Como que nós vamos receber? Se nós, aqui logo no versículo 21 de João 14, aquele que tem os meus mandamentos, primeiro ter os mandamentos de Deus no coração. Segundo, ao tê-los, guardar. Porque não adianta só conhecer que devemos amar a Deus e não amar. Não devemos só conhecer que não devemos chamar seu nome em vão e não está nem aí de se comprometer e ficar aí chamando o nome de Deus em vão. Não adianta conhecer que o quarto mandamento diz honra pai e mãe, no entanto eu não honro meu pai nem minha mãe. Não tenho obediência, não tenho respeito. E hoje, como está, né? E normal. E os filhos de hoje, a geração de hoje, acha normal tratar os pais de igual para igual. E isso, de certa forma, ainda é carinhoso. E aqueles que ofendem, aqueles que invertem, faz dos pais moleque e ele como se fosse ou ela o senhor e a senhora da casa. Ou muitas vezes faz dos pais mordomo e a mordoma para me servir na hora que eu quero. Então, meus queridos irmãos, guardar, aquele que tem os meus mandamentos, tê-lo, guardar, esse é que me ama. Então, se eu tenho os mandamentos, se eu guardo, Jesus diz, esse que me ama. Então, como que nós vamos saber quem ama Cristo? Se tem os mandamentos, se os guarda. E o que é que ele diz? Aí ele vai e diz, aquele que guarda, ou seja, que tem meus mandamentos, que os guarda, esse é que me ama. Aí ele vai e diz o seguinte, e aquele que me ama será amado por meu Pai. Então, se nós amarmos Jesus, seremos amados por Deus, diz o Senhor. Por meu Pai, será amado por meu Pai, e eu o amarei, diz Jesus. E eu o amarei. Olha que coisa linda. Eu o amarei e me manifestarei a ele. O que é se manifestar? É as revelações espirituais no coração dos santos. Porque é que tantas biografias, tantos escritos, tantas obras lindas de vários santos, santos místicos que nos revelaram segredos que não teria como ser humano saber de Deus se Deus mesmo não se manifestasse a eles. Então Deus se manifesta às pessoas espirituais. O Espírito Santo inspira. Então é isso que Jesus está dizendo. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Aí o que é que entendemos por amar Cristo? Aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda. Esse que me ama, diz Jesus. E quem me ama será amado por meu Pai. Eu o amarei. E ele continua. Amarei e me manifestarei a ele. E esse manifestar-se, como diz, volta a dizer, é as revelações que Jesus faz ao coração do homem e da mulher que assim vive essa palavra. Então, o Espírito Santo vem e traz ensinamentos. Está lá no coração de Deus. Por isso a gente vê, como disse, volta a dizer, tantos escritos inspirados dos santos, tantos testemunhos, graças e mais graças, palavras de sabedoria, palavras de poder. Aí vai aqui, perguntou-lhe Judas, não o Iscariotes, Senhor, por que razão has de manifestar-te a nós e não o mundo? Aqui esse discípulo do Senhor, ele faz uma pergunta interessante. Senhor, se tua missão é salvar a humanidade, por que tu vais se revelar só a nós e não se revela logo ao mundo todo para que todo mundo seja salvo? É interessante a pergunta dele. Aí Jesus vai e diz, respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará,
e nós viremos a Ele e nele faremos nossa morada. Então tudo vai pelo amor. Se eu amo Cristo, vou guardar a sua palavra. E uma vez guardando sua palavra, ele diz: meu Pai o amará. E sendo amado pelo Pai, ele diz nós. E quem é nós? Pai, Filho e Espírito Santo. Viremos a ele e nele faremos nossa morada. Então essa presença da Trindade na vida dessa pessoa manifesta coisas que o humano não tinha capacidade. Nunca o humano teria capacidade de entender, compreender ou até transmitir verdades espirituais inspiradas por essa presença da Trindade na vida dessas pessoas que assim vivem essa entrega íntima ao Senhor. É lindo, meus irmãos. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. A palavra que tendes ouvido não é minha, mas sim de meu Pai que me enviou. Então, ao contrário, quem não ama não guarda as palavras. Quem não ama não está nem aí para os ensinamentos de Jesus. Quem não ama rejeita essa palavra. Quem não tem amor ao Senhor não vai jamais procurar viver essa palavra, não vai querer ouvir, não vai querer viver, não vai querer saber. Ainda mais quando ela implica renúncia, que é preciso renunciar. Não tem como abraçar Cristo e abraçar o mundo. Não tem como abraçar o Espírito Santo e abraçar o Espírito imundo. É como São Tiago diz, pela uma mesma bica não pode correr água doce ou água amarga, numa mesma fonte ou da água doce ou água salobra. Uma árvore, ela ou dá fruto bom ou dá fruto ruim. Não tem como dar dois frutos, um bom e outro ruim. Então, meus queridos irmãos, Jesus está dizendo, ele diz, aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. A palavra que tendes ouvido não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Então, quando se tem amor a Cristo, há-se um esforço para viver Cristo. Há-se uma luta. A pessoa, ela luta, ela peleja, ela não desiste com a graça de Deus para viver aquilo que agrada a Deus. Há uma luta, há uma decisão por Jesus. E aí, diante do livre-arbítrio, como eu disse, volto a dizer, que se é uma coisa que o inimigo ele tem aproveitado e que ele consegue, de certa forma, ofender Deus, ele consegue machucar, de certa forma, Deus, é machucando os filhos de Deus, por conta do livre-arbítrio. Ou seja, Deus deu livre-arbítrio aos seus filhos e muitos, nesse livre-arbítrio, escolhem o caminho do diabo, o caminho do demônio, das propostas do inimigo, aquelas mesmas propostas que ele fez a Jesus lá quando tentou no deserto, aquelas propostas que ele fez da glória desse mundo, das coisas desse mundo e tudo mais. Então, quando não ama, quando não guarda a palavra, se envereda por aí. Nesse livre-arbítrio que Deus deu, uns ou a maioria escolhe esse caminho espaçoso, de muita gente andando, mas que conduz à perdição, diz o Senhor. Mas quem ama, prefere o caminho estreito, difícil muitas vezes de se andar, poucos os que andam nele, mas está seguro em Cristo. Então quem ama, quem me ama, guarda a minha palavra. Guarda a minha palavra, honra a minha palavra, guarda no coração. Guarda no coração e leva com a vida aos irmãos. Disse-vos essas coisas enquanto estou convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Então, quem é, meus irmãos, que nos capacita, que nos inspira o Espírito Santo? Agora ele diz aqui, irá recordar tudo o que eu tenho dito. Ou seja,
toda a convivência, vivência dos apóstolos com Cristo na intimidade, ouvindo os seus ensinamentos, ali convivendo com Ele 24 horas, sendo formado por Ele, Ele disse: eu mandarei o Paráclito, e a memória humana de vocês, ou seja, o nosso humano, ele é limitado, mas o Espírito Santo vai vir e vai recordar todas as coisas. Ou seja, vocês vão falar de tudo que vocês aprenderam de mim com a força e a graça do Espírito Santo de uma forma eloquente, de uma forma que ninguém vai poder vos contradizer. Mas é preciso ter o que recordar. Se eu não tenho vivência com Cristo, se eu não tenho uma caminhada com Cristo, se eu não busco meditar a palavra todo dia, se eu não busco me capacitar através dos estudos, através da leitura da vida dos santos, dos documentos da igreja, do catecismo, da palavra de Deus, o que o Espírito Santo vai me recordar se eu não estou trazendo nada de Deus para dentro de mim? Então é preciso viver essa preparação também. Devemos ter fogo, mas conteúdo. Conteúdo e fogo é uma junção que leva à graça da salvação, que consegue penetrar os corações mais empedernidos, endurecidos, pedrificados. É preciso que nós tenhamos também toda a disposição de nos debruçarmos na leitura da palavra, no estudo da palavra, na leitura da biografia dos santos, nas formações. Ou seja, é preciso nós buscarmos conhecer cada vez mais Cristo, como é necessário, indispensável, também vivermos Cristo e com Cristo na intimidade, na oração e na vivência dos sacramentos. Aí sim, o Espírito Santo ele vai recordar aquilo que nós estamos vivendo e vivenciando na nossa vida com Cristo. Então, na pregação, você que é pregador, quando for pregar, se assim viver essa intimidade com Cristo, se assim viver essa busca constante do conhecimento de Jesus, o Espírito Santo irá recordar e no momento tu irás anunciar com a força, a graça, a sabedoria, a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e renovareis a face da terra. Enche o nosso coração, Espírito Santo, para que nós, como apóstolos e missionários nos dias de hoje, possamos renovar com tua graça e tua força a face da terra, para que corações se abram, acolha e guarde os mandamentos, e assim Cristo e o Pai venha se manifestar a todos os corações. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Obrigado aí a você que tem se tornado inscrito nesse canal, que tem contribuído para que essa pregação chegue a outras pessoas, compartilhando. Passamos aí dos 1000 inscritos para a honra e glória do Senhor e vamos avançando no contra-gota, mas acima de tudo, sabendo que há pessoas que estão sendo evangelizadas, a alegria maior, como diz a própria palavra de Deus, o próprio Evangelho, uma só pessoa que se converta, uma só pessoa que acolha no coração, já é festa no céu. E já passamos aí de 1000 pessoas que se inscreveu, das pessoas que estão aí vivenciando este momento através deste canal. Gratidão no coração, você que está aí contribuindo nesse ministério que a Providência Divina me confiou, de anunciar a palavra do Senhor. Ela, através do seu compartilhamento, chega a mais pessoas. Através do seu like, o YouTube também ajuda com que ela chegue a pessoas para serem assim evangelizadas, pessoas que ainda não acessaram esse canal. Então fica com Deus, meu irmão, que eu vou com ele, e até a próxima oportunidade, se assim nos permitir. Paz e bem.